E aí, pessoal, bem-vindos ao Fronteira do Agro. Eu sou o Diógenes, estamos aqui para mais um episódio. Esse aqui é meu amigo Acácio, bem-vindo, Acácio. Obrigado, Diógenes. E aí, esse episódio é bem especial, né, não? Rapaz, estamos aqui com um sócio nosso do Fronteira do Agro. Vamos falar e vamos ver o que aconteceu depois de tudo que foi falado naquele episódio especial sobre a seca, sobre os problemas sobre a lagarta, né, Que Acácio? marcou a história do podcast, né? Foi um episódio alavancador, muita informação. E estamos aqui novamente com nada mais, nada menos que o seu Hermílio Paludo. Muito obrigado, Paludo. Seja bem-vindo novamente ao Fronteira do Agro. É uma honra, é um prazer estar aqui com vocês. Eu também aprendo muito quando venho aqui com vocês, né? É um aprendizado muito bom. E a gente nunca pode parar de aprender, né? Porque isso é extremamente desafiante e também agradável, né? A gente está aprendendo coisas novas, coisas diferentes, né? E cada dia fazer as coisas melhor, né? É isso aí, a vida é um constante aprendizado, né? Nem Correto. todo mundo tem ciência disso, mas quem tem, chega bem mais longe. É verdade, é verdade. Você vê o Paludo falando que tem que continuar aprendendo, é de fazer vergonha na gente, né? Que a gente Exato. dá uma estudadinha ali e acha que já sabe tudo, né? Então, Paludo, nós viemos aqui para adular hoje, né, Cássio? Nós viemos aqui para o Tiratema. E esse Tiratema é o seguinte: o Paludo dispensa apresentações, já é a terceira vez que ele está com a gente aqui no episódio, no podcast, e a última vez que ele veio foi relacionado aos problemas que a gente teve na seca no estado de Roraima, não só com a seca, como também com o fogo e com a lagarta. E você teve várias coisas que foi feito para melhorar e que a gente precisa de colher esse resultado agora, né, Acácio? Saber as informações. Isso, foi falado muita coisa que estava sendo executado naquela época e hoje a gente quer saber como é que foi a conclusão do período da safra, né? Que agora a gente já está entrando de novo na transição, começando uma nova seca, e como é que foi esses resultados colhidos a partir daqueles métodos, né, que a gente conversou naquele episódio. Eu tenho falado que a gente aprendeu mais nesses últimos 6, 8 meses, né? Esse ano, né? Com essa seca severa, né? Depois da seca severa, né? Veio a consequência do fogo e eu acho que o grande problema que nós temos ainda é a questão do fogo, né? Então, depois do fogo veio a lagarta, né? Quando choveu, que todo mundo esperava que os capim ia reagir, realmente reagiu. Só que veio a lagarta e ela não veio como era nos outros anos, né? Ela vinha e passava um período aí, 15, 20 dias, um estágio e acabava. Tanto que entrava na cultura do povo que era a lagarta do sol e a lagarta da chuva, né? Então ela ficava pouco tempo e não incomodava tanto. Não precisa aplicar não, é só esperar que daqui a pouco passa. E a gente viu que esse ano não foi bem assim. É o ciclo dela, né? 15, 20 dias, né? Que o pessoal associa a seco, a chuva, mas não tem nada a ver. É o ciclo da lagarta. Mas ela se perpetuou praticamente, né? Ela ficou meses no sistema. Eu falar para você, Paludo, que não é brincadeira, mas até hoje tá tendo uma lagartinha pingada aqui e acolá, né? Em locais mais atingidos. E entrando num ponto que a gente vinha até discutindo aqui nos bastidores, é com relação a um uso de tecnologia que o senhor fez, que foi a subsolagem. Conta um pouco para a gente o que foi feito lá atrás com a subsolagem. Claro que adubação, isso aí já é de praxe e o senhor já falou e refalou e veio muita gente falando disso. Mas esse ponto de subsolar o solo, explica como foi feito e explica para a gente o que foi ou quais foram os benefícios dessa subsolagem. Talvez das tecnologias que a gente já conhecia e algumas que não conhecia, e a subsolagem, apesar de ser muito usada em algumas regiões do Brasil, mas a gente nunca tinha usado em pastagem formada, né? E aí a questão da subsolagem, ela tem um fator que é importante considerar. O ponto de subsolagem é um ponto é um período muito curto. Só fala o ponto do solo. Do ponto do solo.
da umidade do solo. Ali praticamente 5 dias de sol sai do ponto ideal de subsolar. E se tiver muito úmido, também não vai atingir o objetivo. Então é uma questão extremamente técnica, entende? Que tem que ter pessoas que tenham conhecimento, para senão ele vai, em vez de resolver, ele vai causar um dano ao solo, entende? Se ele não achar o ponto ideal, entende, da subsolagem, ele vai até causar dano. E esse ponto ideal é uma coisa bem técnica, é uma coisa extremamente técnica. Quando o solo está com a umidade adequada, é que nem praticamente passar a faca na manteiga. Não levanta torão, se levantar torão, está errado, entende? E se tiver muito úmido, ele não vai atingir o objetivo, porque ele simplesmente passa no solo. Vai grudar, né, exatamente. subsolador. Ele não vai atingir o objetivo. Mas veja só como é interessante a tecnologia. Mesmo eu tendo a química, mesmo eu tendo a biológica, mas dificilmente, quando eu tenho muita compactação, eu vou ter muita biologia, né? Vocês que são doutores sabem disso, que é uma coisa... O Jorge não estudou tanto, né? Mas a gente considera que entende. Um tiquinho, eu escutei você falando. Que está ligado à outra. Então, veja bem, se eu tenho um solo compacto, a planta não vai conseguir aprofundar a raiz e não vai conseguir acessar a parte química. Entende? Então, é um conjunto, é um tripé, é um conjunto de coisas. Eu tenho que ter a parte física, a parte química e a parte biológica. Agora, como eu formo a parte biológica? Com palhada. Palhada. Hoje, eu assistia recentemente a algumas palestras do pessoal que veio da Bahia, doutor Ricardo Andrade. É impressionante, a gente sai da palestra querendo mais, porque é tanta novidade lá, que é novidade para nós, mas que lá eles já fazem há alguns anos, para a agricultura, e que a gente pode replicar para a pecuária, que na verdade o capim é uma cultura, ele nunca foi tratado como tal, mas o capim é uma cultura, e que dá uma resposta extraordinária à tecnologia, à adubação, à subsolagem. Então, a gente, quando consegue atingir que um solo, entende, não esteja compacto, que tenha fertilidade e que tenha biologia, eu vou ter excelentes produtividades em capim. Pode falar. Vou fazer uma pergunta, aproveitando que a gente está falando do subsolador. Qual a profundidade para o pessoal entender, né? Eu acho que muita gente, às vezes, não entende o que é um subsolador. Eu queria que você falasse um pouco da diferença da profundidade, né? De um subsolador e de uma grade, que é mais conhecida, né? Na verdade, uma grade, ela compacta o solo. E aqueles pessoal pioneiro no plantio direto falaram que deve ter algum problema, porque veja bem, como é que você constrói uma estrada? Você gradeia diversas vezes, você molha e passa o rolo. Sim. Perfeito. O que você faz com uma grade? Você gradeia, deixa o solo totalmente solto, espera chover e entra com o trator para plantar. Que é o rolo. Ou a terraplanagem está errada ou o sistema está errado. Tá entendendo? Então... A própria chuva compacta muito, né? Correto, compacta muito. E eu acho também, devido à baixa altitude, me parece que há alguma coisa a ver com solos que compactam com mais facilidade. Seria pressão atmosférica, alguma coisa? Eu já ouvi alguns pesquisadores falar sobre Interessante, isso. Né? Interessante. Mais uma que nunca foi falada aqui no nosso Fronteira do Agro, né? Então, quando eu vejo por aí, eu estava semana passada na fazenda de um amigo meu, um rapaz muito jovem, o Jairo, que aplica muita tecnologia também, está aplicando, e vendo a diferença da onde foi feita a subsolagem para onde não foi feita, é gritante. Assim, tem casos que é a mesma coisa que você botar lá uns 300 kg de adubo onde você subsolou. A planta vem com tanto vigor que parece que você nutriu o solo. Mas o que aconteceu é que a raiz acessou a comida. E a água também.
É isso. Outra coisa muito importante que não pode ser falado, e talvez que seja um dos grandes motivos, eu não respondi a sua pergunta, mas vou responder, é que quando o solo, então você passa o subsolador, a água penetra. Esse ano foi um ano de grandes chuvas, né? Teve 12 horas lá na Fazenda Prateada, deu 200 milímetros em 12 horas. Aquela tragédia do Rio Grande do Sul lá não foi Sim. mais que 300, 400 milímetros. Tá? Sim. Aqui em 12 horas deu 200 milímetros. Onde tinha passado o subsolador, não tinha uma poça d'água. Questão de 1 hora, toda aquela água tinha penetrado e não tinha escorrido, não tinha levado terra embora. Não mata capim, não mata nada. Mas respondendo à pergunta anterior, o correto seria você medir a compactação. Inclusive, um dia desse, eu falando com o Tiaraju, que também é um produtor que aplica tecnologia, ele me falou, não, eu medi, porque o meu só estava compacto até 30 centímetros. Então, eu subsolei ali com 30, 35. Entende? Normalmente, nós estamos subsolando com 48, 50 de profundidade, porque são solos que estão extremamente compactos. Mas o correto é um agrônomo, um técnico, né? Medir, embora não seja uma coisa Muito fácil. muito fácil. Hoje já tem colhe a amostra, manda para o laboratório, né? E ele simula a Sim. umidade e dão a questão da compactação. Assim como a questão da bactéria. Hoje é possível medir a biologia do solo. Biológica. É uma coisa, acho que não tem nem 2 anos, né? E a gente tem feito também isso, né? É fundamental para ver como está a vida do seu solo. Mas tudo volta para aquela questão da formação da palhada. Mesmo um capim, ele tem que ter muita cobertura no chão. Acho que vocês andam muito no interior, que nem eu ando, e naqueles lugares onde o capim estava morrendo, você viu o solo totalmente limpo. Sim. Sim. Primeiro, às vezes a pessoa usa semente de baixa qualidade. Eu não sei porque o povo traz terra de São Paulo. Eu acho que só deveria usar semente pura. O frete é bem viável, né? Pelo contrário. Um frete daqui, que acho que é uns R$2 o quilo, o cara traz 50 quilos de terra, 50 quilos de semente. É muito É porque estranho. a semente é muito boa, Paulo. É porque você não sabe, a semente é muito boa e ela dá o dobro de germinação. Uma semente dá 10 Tô plantas. vendendo terra como adubo, moço. Eu sou do tempo que jogava 20 quilos, né? 20 E quilos. formava mal. Hoje a gente Verdade. joga 5 quilos e fica aí com 25. Joga é uma forma de falar, né? Planta. Planta. Muito obrigado, muito bem corrigido. Exatamente. Um dia Antes só desse, jogava, né? um dia desse, numa discussão aí com o pessoal da agricultura, da soja, né? E muitas pessoas reclamando que não conseguiu fazer cobertura nas lavouras. Aqui em Roraima. Eu falei, mas é simples, é porque vocês jogam. Experimenta plantar. Nós plantamos agora em outubro, e nós tivemos um outubro muito seco. Outubro deu 35 dias de sol na prateada. Mas você vai lá, e mesmo que foi plantado em outubro, está tudo formado. Olha só. Agora, choveu muito bem esses dias, né? Então, quando você coloca a semente na profundidade adequada, entende? Quando vier a chuva, ela vem, com certeza. Eu estava falando pro Paluda aqui, antes da gente começar, que não vou falar qual vizinho, se é o da direita ou da esquerda, mas eu estava passando lá na estrada essa semana passada, até tirei uma foto da linha de comparação. A fazenda do Paludo termina aqui e a do vizinho começa aqui, tudo junto, lado a lado. Parece foto de cinema. Cerca com cerca. Aquelas fotos que a gente procura na internet para botar E na não- apresentação. Exatamente. Manda essa foto aí depois. Não posso não, senão vai contar o santo. Agora, Mas é impressionante, seu Paludo, a diferença que dá. E como eu passo muito por ali, eu acompanho. Estava falando da outra pastagem ali na beira da estrada antes, onde tá os touros do senhor. O pasto, como a gente diz, o pasto tá azul. E eu vi aquele pasto acabado, eu vi que o senhor deixou acabar, fez todo o trabalho nele, plantou, e hoje um capim que não tem o que falar. Então a gente sabe mas eu disso. quero te falar com toda a sinceridade. A gente não está fazendo ainda nos capim 30% do necessário. Já é uma resposta surpreendente,
mas você sabe que tem período que a gente pode jogar os insumos, então você tem que aguardar o período ideal para jogar. É uma construção, não é uma coisa, né? Ah, nesse mês eu vou. Não, é uma coisa de 1 ano, 2 anos, é uma construção. Agora, acho que é bom falar também o seguinte: tudo bem, eu fiz análise, adubei adequadamente, coloquei o calcário, coloquei fósforo, coloquei potássio, coloquei nitrogênio. Mas eu estou com capacidade de fazer a colheita desse capim no momento que ele está ali com 16, 17 de proteína, ou eu deixo o meu pasto passar, deixo o pasto. Muita gente tem a minha ainda ilusão que pasto tem que cimentar, né? Ainda a gente vê muito esse conto. Não, tem que deixar cimentar, né? Porque era tanta terra que era tão poucas plantas por metro quadrado que tinha que cair a semente para ver se Para formava. ver se vinha mais. A esperança tem que vir de algum lugar, né? Correto. Então, veja bem. Então, essa parte da coleta, que é o manejo, eu acho que é a parte mais complexa que eu vejo em pastagem. É um outro ponto que a gente até discutiu na semana passada, né, Cássio, com relação a um tema que eu falei para o seu Paludo, que eu vou entrar nisso daí, vou perguntar, e que se ele for para me corrigir, pode corrigir com todas as letras, falar o que for. Que a gente vai entrar no assunto agora do rotacionado, seu Paludo, que é o que o senhor falou também. O senhor estava com um trabalho diferente, veio um rapaz de fora, né, Cássio? Sim. Veio um rapaz de fora para fazer o trabalho, os módulos que o senhor iria fazer e tudo mais. E há algum tempo a gente vem discutindo o rotacionado aqui em Roraima. Ele se mostra diferente do resto do Brasil. Do resto do Brasil. A gente tem o rotacionado dos livros, a gente tem a altura de entrada, a altura de saída. E o que eu vejo nessa linha aqui em Roraima, todas as fazendas com rotacionado trabalhando ali certinho. Ah, vou entrar com 35, vou sair com 15, vou entrar com 80, vou sair com 45, dependendo da pastagem, faz tudo certinho. O GMD está lá embaixo. O GMD está de 120, 130, local com GMD praticamente zero, numa recria. E a gente sabe que dando um mineral comum para um animal que não esteja num pasto rotacionado, um pasto normal, ele vai ganhar pelo menos nas águas uns 400 gramas, 450 gramas por dia, sem dar nada. E já com rotacionado, não. Então eu venho discutindo muito o quê? Essas alturas de entrada e de saída dos rotacionados em Roraima, elas são diferentes, assim como muitas coisas em Roraima acabam por ser diferentes. Estamos em outro hemisfério, né? Temos outro clima, outra vegetação, é um mundo diferente do Brasil lá de baixo, né? O que o senhor tem colhido de resultados com o rotacionado do senhor e o que o senhor pratica de entrada, de saída, desse tipo de trabalho, para a gente entrar numa discussão mais a fundo sobre isso? Eu diria que isso não é uma fórmula de bolo. E por isso aí que vem a complexidade, né? Porque, veja bem, se chover, é uma condição de crescimento de capim. E se der 60 dias sem chuva, o capim vai crescer? Os pânicos são extremamente dependentes de chuva. Perfeito. Entende? Brisanta já tem uma resistência maior, o medícola, o aditioneira. Então, veja bem, não, eu vou entrar com o pânico, você recomenda 90, né? E sai com 40, é isso, né? Isso não é assim, entende? E às vezes o pasto do lado, que seria o seguinte, ele não está bom. E vai estar bom um pasto lá na frente. Aí é observação. E tem uma outra coisa que é importante se falar. Veja bem, eu posso trabalhar numa adubação de lavoura com 15 ppm de fósforo, com 5 de potássio, uma saturação de base, vamos dizer, de 60%, 65%, né? Cálcio. Só que num período chuvoso, pega aí meses que já houve muitos anos de laninha, que chove 900 em maio, chove 800 em junho, chove 1000 em julho. Você vai conseguir ter uma lotação muito alta? Não vai.
Doutora Mauri da Embrapa, ele fala muito bem sobre isso e é uma pessoa que tem muita, muita, muita experiência. Porque eu não vou conseguir usar 8 animais por hectare, mesmo que eu esteja uma adubação excelente, mas por onde vai passar os animais vai dar um atoleiro. Sim, Então, perfeito. então é um negócio que a gente ainda está aprendendo e que é bem, talvez eu acho, a parte mais complexa, porque adubação é matemática, né? Eu vou medir o que tem no solo e eu vou repor aquela quantidade que eu desejo. Eu quero, vou dizer, o máximo de massa, aí eu vou num nível de lavoura, aquela adubação de lavoura. Não, eu quero usar 3 UA por hectare, 4 UA. É uma adubação média, entende? Porque eu tenho que ver como é que vai ser esse manejo no período muito chuvoso. É interessante também, porque se for pegar para seguir os livros, extração de pastagem é muito difícil de encontrar. A maioria das tabelas de recomendação considera quanto você tem que fornecer de adubo para extrair 1 tonelada de soja, 1 tonelada de milho. Agora, pastagem, então, assim, não existe fórmula para isso. É uma questão que é uma fórmula de. Não existe fórmula de bolo, é questão de adaptabilidade e ajustar com a realidade. E com relação a essa questão do rotacionado e da altura, a gente já viu que se pegar a altura que foi feita a pesquisa lá no Centro-Oeste e a gente trazer essa altura, seguir a régua direitinho, né? Até usando o comparativo da régua, para cá, não vai dar o mesmo resultado que foi Com obtido lá. certeza que não. Com certeza que não. Veja só, acaso você tocou num tema muito importante. Na palestra que eu assisti a semana passada, tem determinadas variedades de soja que ela precisa praticamente o dobro do enxofre, o dobro do boro, de uma variedade para outra. Aí eu tenho um solo lá que eu não tenho uma quantidade muito boa de enxofre, ou de boro, ou de cálcio. E eu ponho uma variedade lá porque essa variedade está em moda e todo mundo está falando. Essa variedade dá 80, 90, 100 sacos, entende? Mas eu não ponho a quantidade de alimento lá para nutrir essa planta. Hoje está se avaliando por variedade de soja A extração. a extração e a quantidade. Nós estamos trabalhando isso, entende? Muito, muito firmemente, entende? Porque é de fundamental importância. Porque se eu não tenho esse potencial, entende? Eu não vou ter o resultado esperado. Sim. É o que A tá. pastagem não é diferente. Sim, perfeito. O que o seu Paludo está falando aqui, o que você tocou muito bem, serve para quem está assistindo, os universitários que estão assistindo esse episódio, ir atrás e talvez fazer as pesquisas. Porque se está faltando os dados, é porque está faltando pesquisa. A gente, tanto acadêmico de agronomia, principalmente, quanto acadêmico de zootecnia, que vai na parte de nutrição, ir atrás dessas informações e fazer o trabalho não só para a gente, como para o senhor, como para eles mesmos, que a hora que eles entrarem no mercado de trabalho, eles já vão ter os dados e os dados de trabalho para poder informar, porque hoje a gente não sabe informar, igual eu me pergunto, eu estou fazendo essas perguntas para o senhor, mas eu não sei a resposta de qual é a altura de entrada e de saída aqui de Roraima, de qualquer pastagem. A gente tem uma base, mas eu não sei. Eu não sei te falar se vai ganhar mais, se vai ganhar menos. O que eu vejo, onde eu trabalho com a altura de entrada um pouco acima do que fala e a de saída um pouco acima do que fala, tem um resultado um pouco melhor. Claro que vai variar tudo com adubação, com vários fatores, né? Mas já é um ponto que eu tenho observado que vem dando resultado na recria. Um outro ponto que o senhor tocou antes aí é a parte da engorda, né, seu Paludo? Correto. O boi de engorda, normalmente, ele não é, vamos dizer, não é o animal mais apropriado para rotacionado. Porque como você muda ou cada dia, ou a cada 2 dias, ou cada 3 dias, dependendo do rotacionado, ou até 4 dias, né? Você muda constantemente o capim, né? E o rumen, ele tem que se adequar a um capim mais tenro, entende? Um capim a ponta de capim
né, a ponta do capim ter mais proteína, ele tem que ajustar o rumen. Nós temos trabalhado muito, não é que boi não vai engordar em rotacionado, não estou falando isso. O ganho de peso de um boi num sistema convencional por animal é maior, não por Perfeito. hectare, por animal. E- Agora, eu tenho usado muito para animais jovens, porque o boi de engorda, se você tiver que ajustar a lotação, é muito complexo. Vou tirar um lote de boi, vou misturar no outro lote, já dá Vixe, problema. aí atrasou Já dá um pelo estresse. menos uns 5 a 7 dias, né? Você O falou. garrote, eu tenho mais facilidade de ajustar a quantidade de animais. Porque se não chover, eu vou ter que diminuir até adequar, né, aquela pastagem. O que o senhor falou nesse ajuste aí de animais, no boi de engorda, a gente consegue ajustar também. Eu preciso de adensar, eu preciso de apertar. Até a gente falou com o Rodrigo, né? A gente vai partir para um semi-confinamento ou para uma TIP. E aí a gente consegue substituir isso com a ração e, consequentemente, adensar mais. No garrote, na recria, o senhor sabe que a viabilidade hoje aqui para Roraima de você fazer uma RIP, que é uma recria intensiva a pasto, ela ainda não é viável. Então, mais um ponto a favor do rotacionado para recria, igual o senhor está falando. E eu vejo também muito bem utilizado para vacada. Para Correto. vacada. Com vacada com bezerro ao pé e tudo que você. A taxa de lotação está sempre aumentando. A Sim. cada momento a taxa de lotação é piquete maternidade e tudo mais. A gente consegue isso daí, né, seu Paulo? Agora é impressionante você ver, a pecuária é tão antiga, né? E o Acácio colocou uma coisa: o tão pouco estudo e o tão pouco conhecimento que nós temos da parte de pastagem, da forragem, Sim. da cultura de pastagem. Aí eles falam, não, esse capim é milagroso, esse capim é... Todo capim é bom dentro daquela condição, depende do que você der para ele. Agora, por que a contratação do Dr. Vanderlei Tavares? Porque foi a primeira pessoa que eu encontrei. Ele falou, olha, eu não mexo com lavoura, a parte da lavoura sua eu não quero nem olhar, lavoura de milho só não quero nem olhar. Meu negócio Eu só quero cuidar de capim. Eu, ao longo desses anos, eu me especializei para estudar adubação de pastagem, nutrição de pastagem. Digo, opa, Oh. é tudo que eu sonhava ouvir, né? E é tudo que eu ainda não sei muito, né? Eu tô pensando. Aí começamos o trabalho. E ele faz os cálculos, a Cássio Diógenes, ó, se você tiver 8 unidades por hectare, você vai extrair tantos quilos de nitrogênio por dia. Sim. Você vai extrair tantos quilos de pastagem e isso vai extrair tanto de... O que mais requer em pastagem, que eu não tinha a menor noção, sou sincero, entende? É o nitrogênio. A E, ó, parte da adubação nitrogenada é isso, uma lotação alta é necessária a cada mudança De piquete. nitrogenal do pasto. Eu tive a oportunidade de acompanhar ele na palestra lá e ele falou, né? O pessoal até se espantou assim, que a cada mudança do gado de piquete ele entra com adubação nitrogenada. Assim, é uma conta assim, vamos dizer, de carroceiro. Um animal adulto para cada animal, é meio quilo para animal. Se tiver 100 boi, saiu daquele pasto, ele vai jogar 50 quilos de ureia naquele piquete. Mas assim, uma conta, né, bem primária, né? sim, sim. Entende? Mas é próximo do que o animal está extraindo. Já o fósforo, a extração é muito pequena, talvez não precisa nem repor todo ano. Potássio, normalmente tem que repor todo ano, só que é uma quantidade muito pequena. O elemento mais, vamos dizer, eu não diria complexo, né? O elemento mais técnico é a questão do nitrogênio. Olha aí. Agora, eu me pergunto assim, Diógenes, e por que não pensar? Nós temos aí o azulspirilo, né? Nós não usamos em pastagem, poderia estar captando 100 kg de nitrogênio do ar aí, de graça. Plantas, né, leguminosas, né, que poderia
também, eu sei que é bem a complexo, gente né? teve um trabalho, eu lembro isso aí, essa época eu até tirava leite lá, era 2008, 2009, que teve aquele boom do estilosantes Campo Grande, Uhum. que ia fixar um nitrogênio, era uma leguminosa que seria muito bem trabalhada. Não sei o que aconteceu, pelo menos aqui em Roraima eu não vejo isso difundido. Até a gente tentou plantar num piquetinho lá que tinha patropa lá em casa e acabou que não deu certo. Eu tenho certeza que faltou adubação, que nós queria plantar o trem sem adubação, sem nada, sem conhecimento nenhum, Porque né? naquela época você não tinha formado ainda, Não né? ia mudar nada. Eu ia plantar sem adubação do mesmo jeito. Brincadeira, brincadeira. Mas teve um início de trabalho desse. O senhor pode, não sei se o senhor tem conhecimento do que virou o estilosantes, do que virou esse tipo de leguminosa? É muito complexo duas variedades, entende? Num manejo. Porque o capim, as gramíneas crescem de um jeito e a leguminosa cresce do Perfeito. outro. Tudo E o certo. animal, quando tem duas ou mais, ele se tiver 10, ele vai preferir uma das 10. Se tiver duas, ele vai fazer uma opção por uma das duas. Então sempre tem essa. É muito difícil. Eu também vou te dizer que eu já gastei, foi muito dinheiro com isso, tá? Ah, é? Eu acho que eu já investi muito mais de 100 mil reais tentando estilos tentando introduzir. Não é uma coisa fácil, não. É, e que Né? não virou, né? Mas nós temos a gente pode fazer no plantio, né? O azoosperilo, né? Colocar aí, acho que é 2 doses, 3 doses. Explica um pouco pro pessoal que está assistindo, seu Paulo, do que seria esse azoosperilo. O azoosperilo é uma bactéria desenvolvida por uma pesquisadora brasileira da Embrapa, lá de Minas Gerais, uma mulher que conseguiu fazer essa pesquisa e conseguiu desenvolver uma bactéria, entende, parecida com a da soja. Inclusive, hoje, nós usamos na soja também, nós usamos o azoosperilo também na soja. Em consórcio. Sim. Então, a gente faz tratamento de semente e ela não tem a mesma captação daquela bactéria do soja, Sim. que aquela consegue captar de 200 a 250, 300 quilos de nitrogênio do ar por hectare. Tá. Mas o azoosperilo consegue aí até eu vejo falar em 100 e poucos quilos. E pode ser no milho, pode ser para capim. O milho é uma gramínea, né? E também pode ser aplicado com pulverizações. E é extremamente barato. Com drone, É- Cássio. Com drone, Eu já tava melhor lançando. ainda. Você que Melhor demorou pra ainda. entender. Melhor por quê? Porque tem que ter umidade. Às vezes tu vai entrar com a máquina, o solo úmido vai compactar. Com um drone é uma coisa. Acho que o drone é uma das grandes Das grandes invenções. inovações. Nossa, grandes inovações. Fantástico, fantástico. Entende? Mas é um produto barato, o azoosperilo é um produto, tá? E pode ser aplicado via pulverização com o capim já formado. Nós vamos começar a fazer também, não estamos fazendo. Por isso eu te falei que nós ainda não usamos 30% da tecnologia. Mas mesmo com ainda um uso baixo de tecnologia, nós passamos essa seca numa boa, passamos a questão do lagar numa boa, não houve grandes problemas para a fazenda, pelo contrário, nós aumentamos muito a lotação, né? Porque há um controle. E também é importante se falar que não adianta só inseticidas, que às vezes traz outro dano para a natureza, precisa se usar muito produtos biológicos. Perfeito. Hoje nós temos produtos de excelente qualidade para a lagarta, que você pode associar com outro produto químico e que tem uma eficiência muito boa. Em lavoura de soja, nós usamos, acho, de 6 a 8 produtos biológicos. Então, não é só o torpedo, né? A gente também tem que ver que tratar bem a natureza, que aí ela vai dar uma resposta adequada. E tem que avaliar custo-benefício, né? Exatamente, exatamente. É o que vai manter para o solo, né? O que vai manter de vitalidade no solo. Antes da gente passar para o próximo assunto, que é entrar na atual seca, vamos falar um pouco de quem fomenta
esse trabalho nosso do Fronteira do Agro, que são os nossos patrocinadores. AgroCienes, né, a Na pessoa do Paulo pessoa do Willis. Paulo. Atacadão Rural, na pessoa aí do seu Marco, seu Ademir, Abud e Vitec. Temos também a Brás Ferro, na pessoa do seu Brademir. Grande abraço. Temos a Deagro Assessoria, que na pessoa do John faz um trabalho espetacular e uma pessoa também muito bacana. Temos o Fundepec, que entrou com a gente agora nessa temporada, que vem fomentando vários produtores, principalmente nessa crise que a gente teve, né, com a chefia aí do Rodrigo. Temos o Frigo 10, que está aqui nosso colaborador Paludo aqui, que sempre ajudando e contribuindo também, o Paludo e seus sócios, né, que é o frigorífico que a gente tem no estado que mais tecnologia e que entrega uma carne de qualidade. Temos Poço Trevo, na pessoa do seu Cléo, que tem de tudo até combustível. Temos o Churrasqueiro, que fornece para a gente uma carne de qualidade, produtos sempre ao ponto. E temos aqui a Solutec Agro, que é do meu amigo Acácio, que dispensa comentários, drones, pulverização e tudo mais. E temos a SPR Consultoria e Gestão Pecuária, que é a nossa empresa que trabalha para buscar essas informações e melhorar aí no mercado. Voltando ao nosso assunto, seu Paludo, essa seca de agora, estamos no mês de novembro, o trabalho não está fácil, a gente sabe que ano passado a gente tinha uma gordurinha, esse ano a gente perdeu uns 20 a 30 quilos e não estamos podendo, não estamos podendo vacilar não, né? Vamos fazer o comparativo tudo em animais. Né? Não está podendo vacilar, porque muita gente já está sem pastagem, muita gente não recuperou da passada. E o que o senhor está enxergando do mercado, dos animais, para essa seca, que a gente está no primeiro terço dela. Ainda falta muita coisa para se passar. A gente teve, graças a Deus, uma chuva nessa semana passada que extremamente abençoada, né? Abençoou muito. Mas o que o senhor está enxergando, né, desse ponto do gado, tanto da lavoura, né, Acácio, também? Eu acho que é bem interessante assim, fazer um comparativo agora da questão do gado nessa época do ano com o gado nessa mesma época no ano passado. E acho que é visível, né, tá todo dia a campo, a questão do score corporal dos animais, né? Muitas regiões dos animais foram judiados, não conseguiram se recuperar ainda e está entrando aí outro período da seca, infelizmente. Eu vejo com muita preocupação. Domingo, acho que eu rodei uns 600 quilômetros. Fui lá até a Vila São José, Caracaraí, aquela região toda, Roxinho. E eu diria que mais de 80% das propriedades não se recuperaram. E a maioria está com os pastos extremamente baixos, entende? E essa recuperação, só a natureza, ela talvez não vai resolver. Tem que ter emprego de tecnologia, entende? Tem que ter o emprego de novas tecnologias, entende? Então, é uma coisa muito preocupante, porque nós já estamos agora em novembro e a gente sabe que a gente tem seguramente aí mais 4, 5 meses, né? Sendo bem generoso, né? Que começando em abril, né? E não é todos os anos que começa em abril, né? A chuva, né? Então você vê que nós temos aí quase 5 meses seguro, né? De 4, 5 meses seguro. E já extremamente comprometido a forragem, entende? Então, eu acho que nós teremos grandes desafios. Fala-se num ano mais chuvoso, né? Sim. Numa laninha fraca, né? Sim. Eu acho que o doutor Molião foi muito preciso. Quem eu ouvi as palestras dele de fevereiro, março, ele previu com muita exatidão o que está acontecendo agora, né? Mas é muito desafiante. Por que também?
só a chuva, apenas a água é apenas um dos elementos É que a isso aí que eu ia planta falar. precisa. Exatamente. Então, além da água, além da parte química, aquilo que nós estávamos falando, tem a compactação. Eu creio que a maioria das passagens tem um problema muito, muito sério de compactação. Sim. São equipamentos muito caros, que requer máquinas grandes, então não é uma tecnologia que vai estar acessível à maioria das pessoas. Então, eu acho que precisaria um investimento governamental em tecnologia e assessoramento para os nossos produtores. Eu Essas, sei que já tem muita coisa, mas os desafios estão maiores. essas áreas de pastagem, a gente pega aí nas principais regiões aqui do estado, né, que foram muito atingidas nesse momento de crise, que nem a região da Piauí, a região da Samaúma, foram áreas que foram abertas cerca de 30 anos atrás, algumas até cerca de 40 anos. E foi aberta, foi jogada a semente ali, formou aquele pasto, ele vinha se mantendo até então, e agora foi a hora do cadê os três pilares, né? Parte física, você falou muito bem, parte biológica e parte química. Então você pega dos três pilares e analisa hoje, só a chuva não vai resolver, não. Não vai, não. E tem outro ponto também dessas regiões que a gente roda lá. Primeiro ponto, choveu, naquela época choveu, na época que o senhor veio aqui, Ah, tava chovendo, vai inteirar 5 meses agora, tava chovendo, tinha dado umas chuvas, mas não adianta chover se o capim já morreu. Um ponto é o capim, e o outro ponto da região da Piauí, região Samaúma, ali você tem Campos Novos, que não é morrado, mas é a região mais morrada que a gente tem no estado. E esses morros, a gente sabe que quando não causa compactação, causa bossoroca, causa outros tipos de problema, lixiviação de nutrientes, que vai tudo embora. Se está compactado, caiu em cima, vai tudo embora. e se não tiver apalhado, a água não permanece. Sim. Pode dar uma chuva de 50, 100 milímetros, 2 horas depois de sol, aquele sol, a superfície já está seco. Não tem palhada para reter, para dar tempo da água penetrar no solo. Porque tem muitas regiões que não tem nem como entrar mecanização, né? Sim. Mas aí volta o tanto que a palhada foi fundamental para a lavoura, para a região da Bahia, que é uma região muito desafiadora, hoje é a maior produtora de soja, por adotar essas tecnologias. O bacana é ver essa adoção aqui no estado. Hoje eu vinha na estrada, eu estava vindo de Roranópolis, a gente estava fazendo uma entrega de um drone lá. E aí vinha na estrada, e o rapaz que estava comigo, que trabalha comigo, ele não é daqui, ele é do Pará. E a gente passou na frente da fazenda do Denário ali, e tá muito bonito o pasto formado como palhada. Aí ele pegou e perguntou para mim, "Ô, esse pasto tão bonito aí, tão formado, e cadê a cerca para botar o gado aí?" Aí eu expliquei para ele, então, esse pasto foi formado por benefício da agricultura. Não é o intuito colocar animais aí, e sim que ele cresça, se desenvolva e use para cobertura do solo, para melhorar a matéria orgânica. Agora, se colocar o gado, só melhora. A única coisa que eu não posso rapar meu pasto. Eu tenho que deixar massa, entende? As últimas chuvas que tiver, vedar aquele pasto, deixar ele crescer para formar palhada para a lavoura. O fato do boi estar em cima, num período, é muito bom, porque melhora muito a biologia do solo também. Sim. O boi contribui. Inclusive, hoje se fala muito de hoje, e é uma coisa que me alegra imensamente. Chega a brilhar meu olho. Que o capim é fundamental para a lavoura. E que hoje é pecuária e lavoura. Inverteu. Antes você falava, entende? Lavoura, Integração pecuária. lavoura-pecuária. Não, hoje a pecuária seja mais fundamental para você ter grandes produtividades de soja. Então, é pecuária com lavoura. E eu fico muito alegre, né? E eu também. Todos ficamos. Tá doido. Aqui em Roraima realmente é muito diferente, né? A gente sabe que o trabalho com a pecuária aqui, ele realmente tem que ser bem feito. É diferente lá de baixo. A gente não tem o nosso safrinha, né? O nosso safrinha é o boi. E não adianta pelejar muito com isso até que entre os pivôs e tudo mais. E a gente sabe que para vir o pivô
a terra ainda tem que estar de um valor, já tem que estar num ponto que não consiga comprar mais terra, então aí vamos adensar mais a agricultura, né? Tem incremento de preço e tudo mais. Mas, Paludo, um outro ponto que ajudou, com perdão da palavra, esse problema que aconteceu, ajudou a gente, é a parte que muitos se preocuparam com fazer comida, com guardar comida. O senhor mesmo foi um dos que guardaram comida para esse período, mesmo que o senhor não esteja precisando, tomara que não precise, mas está lá a comida guardada, que é a silagem, uma forma fácil, uma forma rápida e uma forma muito tradicional e muito conhecida de guardar comida, né, seu Paulo? Eu acho que nós não tínhamos esse hábito, né? Esse ano eu tinha uma reserva muito grande, a gente fez feno, né? E atendeu muitos produtores com feno, né? Entende? Porque a gente já tinha o equipamento, a gente já vinha estudando isso há alguns anos, porque o clima, durante um longo período, sempre favorável, e a gente foi esgotando aquilo que você falou, foi esgotando a capacidade do solo, foi extraindo e não devolveu. Sim. Então a gente não tinha essa preocupação com silagem, com feno. É uma coisa extremamente positiva. Muitas pessoas fizeram feno, muitas pessoas fizeram silagem, muito semi-confinamento, né? Ou confinamento, né? Sim, sim. Então a gente vê que avançou muito essa técnica aqui, né? Que nos outros estados era muito comum. Agora eu quero te afirmar uma coisa aqui, com toda certeza. Eu sei que todas as pessoas têm muita preocupação com investimento. Mas se fizer investimento na pecuária com orientação técnica, não vá fazer a coisa sem conversar com o técnico, planejar, fazer análise de solo. Mas se fizer tudo direitinho na pecuária, ela dá 2 ou 3 vezes mais resposta financeira, lucro, do que a própria agricultura. A Interessante. resposta da pecuária é extraordinária. Agora, tem que ser feito com orientação técnica, com conhecimento técnico. Não é Perfeito. inventando as coisas, não. E, Tem que seguir realmente. e não adianta, a gente sempre fala de fazer, porque meu vizinho está fazendo, eu vou fazer exatamente o que ele está fazendo lá. A gente volta a repetir, não existe receita de bolo e cada realidade é uma realidade totalmente diferente. Cada fazenda é um universo. É, Tipo de solo, solo mais baixo, solo mais alto, mais compacto, menos compacto. O manejo que é feito ali interfere em Manejo. muita coisa. E outra também eu acho fundamental, né, Diógenes? Eu acho que tem que ter pelo menos 5 ou 6 variedades de capim. Eu vejo assim muito modismo, assim como raça de gado, Aham. né, e outras raças também, muito modismo, né? Entende? Mas é fundamental ter diversas variedades de capim. Eu ainda acho o Brisanta, eu falo que vai demorar 50 anos para algo mais resistente, porque Se vier, né? entende? É muito completo, né? Logicamente, ele vai perder muito pós-pânico em produção de massa, porque ele tem mais talo do que os pânicos, né? Só porém ele tem uma estabilidade de verão, etc. Sim, sim. Mas eu acho que tem que ter as diversas variedades de capim, entende? Para a gente ter como enfrentar um verão, ter como enfrentar um período chuvoso. É muito importante essa diversidade de variedades de capim no sistema. Falando nessa diversidade de cultivares, o senhor conseguiu colocar o estilosante em apenas um piquete? O Campo Grande? Não, eu tô com a semente lá e eu não plantei ainda, Ah, entende? Eu nem Mas sabia. porque até agradecer o meu Ademir que está lá, tá lá no depósito dele, né? Parabéns, inclusive, para os parceiros. Você está muito bem acompanhado. As empresas que você falou aí são empresas de extrema credibilidade, entende? Pessoas que vendem semente de extrema qualidade, semente realmente
que entrega o que vende. Não traz a terra lá de baixo. Exatamente. Eu acho que vocês são de parabéns com os parceiros e eu acho que é fundamental essas ótimas parcerias. Legal. A gente estava falando do agricultor, é muito rápido uma safra, a safra ali você concentra tudo e faz e ajusta. Eu acho que um dos problemas que a gente tem na pecuária é conseguir enxergar, igual o senhor está falando, que o senhor tem as contas, o senhor sabe que o animal dá o dobro de uma lavoura, bem feito. Só que ele dá com 2 anos. E uma lavoura, 3, 4 meses. Às vezes, enxergar esse número aí é a grande dificuldade em se trabalhar melhor uma pastagem do que uma lavoura. Que a lavoura, você jogou o dinheiro ali, mas daqui 4 meses você está tirando o dinheiro dali. E o boi não tem como fazer isso, né? É verdade. E até pouco tempo, né, a gente pensava que a pecuária não precisava da tecnologia. E eu até comentava antes de iniciar o programa com você que a pecuária, uma pecuária bem tocada, a complexidade dela é maior do que a agricultura. Por quê? Porque a agricultura é 120 dias, você já realizou, você já plantou, você já colheu, já está no armazém. Pode tirar férias e ir para a praia. Agora, a pecuária é 365 dias. É um negócio de que precisa de muito mais atenção, né? Então, o risco operacional é muito alto, né? O boi só pode levar ele por 1 ano, 11 meses e 59 dias e talvez 2 dias antes de tirar para matar, ele morrer. E imagina quantos de nós compramos um bezerro de 13, 14 reais o quilo e depois vender de 7, de 8 ou até menos. É verdade. Então, realmente, eu não lembro de ter visto na pecuária, entende? Uma oscilação tão grande. Uma oscilação tão grande. Nos anos que eu mexo com pecuária, não são poucos, vocês não eram nascidos ainda, entende? O Jorge é capaz de já ser. Não, tem 20 anos já que só mexe. Então, a gente vê que é um negócio que requer realmente, né? Então, às vezes, o cara entrou naquele momento da alta, a gente chama, entrou no momento errado, né? E quer sair no momento da baixa, entende? E a gente não pode considerar o resultado de 1 ano ou até 2 anos, que você falou, é pouco para a pecuária. Sim. Pecuária, nós temos que analisar uns 5 anos o resultado. Do ciclo, até de um descarte de uma vaca, né? Que correto. Aí você imagina a dificuldade de dimensionar isso e de apurar esse resultado, né? Eu até achei bem interessante, essa semana eu estava escutando um podcast, até o do Wagner Pires, e daí ele estava sendo entrevistado e ele falou que os clientes que procuram ele, que ele presta consultoria, ele faz já uma pré-avaliação. Se o cara procura ele na época da alta da pecuária, pode ser apenas um modismo, em muitos casos. E o que ele vê que ele consegue fidelizar melhor o cliente é quando procura ele na época da baixa. Que na época da baixa, aquele cara já está pensando lá na frente. Então, ali ele consegue posicionar tecnologia e pensamento de curto, médio e longo prazo. Eu comentei na cooperativa, numa reunião no início do ano, e o desânimo, assim, estava geral, né? Com o mercado em baixa, aquela questão da seca e tudo. E eu fiz um comentário, digo, eu acho que agora é a hora de nós adubar as passagens. Agora nós precisamos começar realmente a investir na pecuária. Sim. O pessoal achou até estranho aquilo. Mas como assim? O trem tá ruim, o gado tá ruim de vender, tá ruim de mexer. Eu acho que essa é a hora de se investir na pecuária. O Vanderlei, falando inclusive, o que está dando consultoria para a gente, ele falou que quando a pessoa procura ele, a primeira coisa que ele avalia se a pessoa tem um perfil. Se a pessoa não tiver o perfil, ele tem muitos clientes que procuraram ele e que ele não aceitou prestar consultoria. Porque primeiro ele tem que entender
entende o que o cliente quer e se ele tem perfil Para querer aquilo. para querer aquela tecnologia. Perfeito. Porque ele falou, porque a pessoa que não tem o perfil, eu só vou receber o meu dinheiro, mas ele não vai ter o resultado. E aí ele vai me culpar por isso. Perfeito. Então ele sempre faz uma análise do cliente primeiro para ver se ele tem um perfil. Porque tem pessoas que não estão dispostas a mudar. E quem não quer mudar é difícil, né? Porque nós falávamos, você vê, só nesses 6 meses, só o que ocorreu nesse ano, Que mudou. olha o tanto de aprendizado, de coisas novas. Eu olho assim do último mês que eu tive aqui, que está com 4 meses e pouco, meu Deus, eu aprendi tanta coisa de lá para cá. Então a gente vê o tão pouco que a gente sabe ainda, né, sobre Verdade. essas matérias. Só que eu acho que coisas novas são extremamente desafiantes e motivadoras, pelo menos para mim. Sim. Eu quando tem desafios assim, E mantém, na verdade, a vitalidade de vocês, né? A gente tem um cliente lá no sul do estado, né? O seu Valentim, que a gente vê o que traz de vitalidade para a pessoa. meu amigo, Seu Valentim. Valentim, a gente vê a vitalidade dele quando ele está no curral. A gente vê a voracidade dele em fazer aquilo ali. E ele já tem uma idade boa e Bem avançada, avançado. Idade não, uma experiência. experiência muito grande, que mostra pra gente que trabalhar e sempre procurar informação, sempre buscar informação é o que mantém o cérebro ativo e vivo, né, seu Paludo? E eu acho diferente. também, é muito fundamental a gente visitar nossos parceiros, né? Visitar os produtores, ver as experiências que deu certo. Nós temos aqui, eu poderia citar uma dezena de pessoas extraordinárias de conhecimento. Mas vou falar aqui de 2 ou 3, né? O nosso amigo Stefano da Vercap. Meu Deus, está fazendo agora silagem de Zuri, né? Tesoure. Entende? A experiência que ele tem lá no Amajari, uma região que era muito úmida, extremamente úmida, e conseguiu formar o capim medíocre sem gradear o sol, né? Fazendo plantio direto, Sim, e é uma coisa lavrado. muito grande, 4, 5 mil hectares. Sim. Nós temos o Genor aqui no Bonfim, o Vobert. Ó, nós temos dezenas de produtores de ponta que usam a tecnologia e tem eficiência e tem resultado positivo. Sim. Que o mais importante que usar a tecnologia é conseguir colher o resultado dela, né? Exatamente. E se você for olhar o investimento, o que entra de aporte financeiro para um trabalho desse, o pecuarista, mesmo tendo o dinheiro e o aporte financeiro para entrar, ele vai olhar primeiro o que ele está aplicando. Vou gastar muito. O pecuarista tem muito isso. Quanto que eu vou gastar? Você conversa com o agricultor pergunta quanto que eu vou ganhar. Agora, Totalmente diferente essa linha, né? o que eu acho estranho, Jorge, que eu vejo a pessoa gastando 500, 600 reais em herbicida e aplicação, e ele tem tanta resistência para botar um adubo no solo. Eu não estou dizendo que não seja necessária, e eu acho que há muito exagero, entende, na aplicação de herbicidas. Sim. Eu mesmo apreciei aí coisas se usando 4, 5 litros, quando dá para resolver com 1 litro, 1,5 litro, 2 litros. Então, volta aquela questão do técnico, da pessoa que entende. Não é o vendedor da loja. Mas aí, seu Paludo, até cortando um pouquinho o senhor, eu não acho que entra só nessa parte técnica. Porque talvez essa pessoa que esteja passando isso para o produtor, ele saiba o quanto que tem que utilizar. Mas aí entra uma outra partezinha chamada honestidade e caráter. Que aí também é uma coisa que tem que se avaliar numa hora dessa. A pessoa pode ter o conhecimento, mas é igual a gente pode chegar e falar, você tem que usar 20 quilos de ração por boi, porque eu estou vendendo a ração. Ó. Aqui o drone você tem que aplicar a 2 metros de altura, porque é a melhor forma e pronto, acabou. Então, assim, tem que ter honestidade junto, né? Inclusive, eu sugeri para o pessoal do Atacadão, o pessoal da Potência,
O Atacadão botou 2 técnicos. O que é mais correto? O produtor chegou lá, manda na propriedade, faz uma avaliação. O que eu tenho? Qual é a invasor que eu tenho? Qual é o melhor produto para usar? E tem dado muito resultado lá, entende? Ele me falou que teve muitos clientes, né? E eu acho que era fundamental os nossos parceiros, as lojas, botar a gente técnica, ir para uma propriedade, porque eu acho que só é bom se todos conseguirem crescer. Perfeito. Porque Sim. só se o comércio crescer e o produtor formal, eu acho que o sistema vai falir. Tem que crescer no conjunto e essa parte técnica a gente tem uma preceia, né, Diógenes, com Tá essa doido. parte técnica. Exatamente. E você vê como baixou o custo de drone, não vou falar o preço aqui. Oh, Ele me falou ali baixinho que tá R$ 30 o hectare. é doido, né? Eu sei que eu fiz a conta, o custo dá mais que 45, né? As baterias são caras, né? Não, a doido. bateria tem que tomar cuidado, viu? Mas você vê uma aplicação bem feita, a largura que pega de aplicação, né? Entende? Mas eu acho que é uma ferramenta realmente, tecnologia que veio para revolucionar o campo. A gente, em áreas montanhosas, não tinha Perfeito. acesso, áreas com Perfeito. pedra, e também a agilidade, a possibilidade de se trabalhar até a noite, Sim. com o solo úmido, entende? É uma ferramenta que Ele de muita veio utilidade. para somar muito na agricultura e hoje a gente brinca que na pecuária ele é essencial. É verdade, é verdade. Ele é mais, eu acho que ele tá até mais essencial na pecuária do que na agricultura. É uma linha que é outro podcast, né, Cássio? É, a gente tem que vir para falar dos benefícios do drone, fazer mais um episódio, viu? Ô, seu Paludo, a gente tá entrando aqui nos finalmente. Gostaríamos de agradecer enormemente mais uma vez a participação. O contrato já está na mão do senhor, já até enviei por PDF para ser sócio do podcast, mas sempre o senhor traz informações diferentes, cruciais, coisas que, pelo menos eu acho que o Acácio também, a gente fica aqui aprendendo muito, ouvindo muita coisa diferente que o senhor tem de vivência e o que o senhor fica sempre buscando. Muito obrigado pela participação e por ter aceitado o nosso convite. E a câmera está aberta para o senhor deixar mais um recado, o recado que o senhor quiser e falar o que o senhor quiser aqui na Eu gostaria que fronteira. demorasse pelo menos mais 1 hora, não é uma conversa tão no próximo agradável. episódio que o senhor vier. É uma conversa tão agradável, que traz conhecimento, eu também estou aqui aprendendo, mas a mensagem que eu tenho é o seguinte: se a gente cuidar bem do solo, se a gente tratar bem a natureza, ela vai dar o resultado que nós esperamos e até a gente vai surpreender do resultado. Mas se a gente continuar usando fogo, destruindo biologia do solo, não cuidando do solo, nós vamos ter a resposta que a gente teve aí, que é devastadora. Então, o solo é vida, o solo precisa de cuidado, precisa de tecnologia adequada, mas quando a gente realmente investe, a gente tem um resultado extremamente positivo. E eu vou dizer que essa seca, ela trouxe perdas irreparáveis para muitas e muitas propriedades, para a maioria das propriedades. Mas eu quero dizer também que foi um aprendizado. Acho que nós não aprendemos, o que a gente aprendeu nesse ano, eu acho que nem nos 10 anos anteriores a gente tinha aprendido tanto com esse desafio, porque a gente viu o que estava fazendo certo e que deu resultado e aquilo que não deve ser feito. E eu acho que isso é fundamental. A gente entender o processo e saber fazer a coisa certa. Então, eu acho que a gente vai sair mais fortalecido em conhecimento quem conseguiu aprender e entender o que ocorreu com a pecuária depois dessa seca. É uma frase pesada, né, Cássio? E mais uma vez, né, a gente pega para fazer o comparativo, isso veio já nesse ano, em junho, agora novamente, o ano 2024 foi o ano divisor, né, na questão da pecuária no estado de Roraima. É impressionante a gente ver o tanto de máquina que está chegando, o tanto de gente que está buscando informação para a questão do feno, para a questão da silagem,
porque está sendo uma alternativa que agora não vai ser mais uma opção, vai começar a ser obrigatório para muitas propriedades, para muitas realidades aqui do estado, né? Com Já é a certeza. terceira vez que eu venho aqui, já dá para pedir a música no Fantástico já. Primeira, segunda e terceira temporada, né? E sempre traz uma inovação e um debate super interessante que agrega muito aí o nosso setor da agropecuária no estado. Eu sempre estarei à disposição. É um imenso prazer, né, poder participar, entende? E é um aprendizado muito grande também para mim. É o que o senhor falou, né? Apenas colhemos o que plantamos, né? Então Correto. não tem muito, não tem segredo, isso aí vem desde os primórdios, que você É, colhe o que planta e é pronto e bíblico, acabou. É né? É bíblico. bíblico. Então o que está na Bíblia é verdade e ponto final, né? Já a gente está provando disso. Esse foi mais um episódio do Fronteira do Agro. Falamos muito sobre tecnologia que agrega no campo, principalmente para os períodos críticos. Siga a gente no nosso Instagram, no nosso Spotify, nosso YouTube. No YouTube vai lá, se inscreve, ativa o sininho, curta, mande mensagem, envie para pelo menos 10 grupos e fiquem ligados para o próximo episódio de Fronteira do Agro. Um grande abraço.